Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridos amigas ouvintes, internautas da nossa Web Rádio Cristo Consolador. É com muita satisfação que começamos agora mais um programa Aprendendo com os Clássicos. Esse programa onde nós estudamos um clássico da literatura espírita e com ele aprendemos muita coisa. O clássico da literatura espírita que nós estamos estudando no momento é o livro Voltei, né? Que foi trazido para nós pelo espírito Irmão Jacó, né? Pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. Bom, mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje, vamos cumprimentar os amigos que já estão aqui conosco, né? Temos aqui a nossa querida Albertina Zacarias. Oi, Albertina, tudo bom, querida? Vamos estudar, sim, com certeza, né? Nossa querida Ângela Coutinho, boa tarde, querida amiga Silvia, boa tarde a todos, boa tarde, Ângela. Nossa querida Kátia Costa. Oi, Kátia, tudo bom? Boa tarde, querida Meta Silvia, a todos os irmãos de doutrina. Hoje consegui, que bom que você está aqui, querida. Nossa querida Eronides também, boa tarde, Silvia, a todos, boa tarde, querida. Verinha Parente, oi, Vera, tudo bom, querida? Boa tarde. Muito bem, né? E como todos sabem, a nossa Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio espírita. E nós temos como hábito, não é? Sempre fazer uma prece antes do início efetivo dos nossos programas, porque nós sempre gostamos de solicitar aos queridos amigos espirituais que nos intuam, que nos orientem, que nos ajudem na realização de mais um programa. Então, convidamos a todos que estão nos ouvindo agora e aqueles que irão nos ouvir mais tarde, através da gravação que ficará registrada em nosso canal no YouTube, que elevem seu pensamento a Deus e, junto conosco, nos acompanhem nesta pequenina prece de abertura, ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na compreensão de tudo o que iremos estudar. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, Pai, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada pela bênção desta encarnação, esta oportunidade bendita que nos foi concedida para que pudéssemos acertar o passo, pudéssemos corrigir os nossos erros do pretérito, nos reconciliar com os inimigos, eliminar as nossas más tendências e buscar ser pessoas melhores. Que todos nós saibamos bem aproveitar esta oportunidade e que, quando chegue a hora de retornarmos à nossa verdadeira vida no plano espiritual, que todos nós possamos lá adentrar, um pouquinho que seja, mais evoluídos do que quando de lá saímos para essa jornada terrena. E assim, queridas amigas e amigos do Ideal Espírita, está no ar pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa Aprendendo com os Clássicos, né? O livro Voltei. Vamos cumprimentar mais alguns amigos que chegaram aqui. A nossa Patrícia Cariello. Oi, Patrícia, tudo bom, querida? Boa tarde, Patrícia e Arlete, né? Que bom.
Elaine Baima também aqui conosco. Oi, Elaine, tudo bom? Minha querida amiga Maria de Fátima Enes, tudo bom, Fátima? Que bom que você está aqui. Maria Isabel, que bom que você está aqui, né? Muito bem. Patrícia, estou vendo aqui. Patrícia, 2 vezes, né? Não sei. 2 fotos diferentes. Né? Talvez seja um celular da Arlete e outro da Patrícia. Tudo bom, mas é ótimo ter vocês todos aqui comigo, né? Bom, pessoal, então vamos pegar o nosso livro, hoje, o nosso segundo estudo do livro Voltei, que promete ser bastante interessante, né? E vamos, então, pegar o capítulo 1. Os capítulos desse livro, eles são divididos, né, assim, em pequenos subitens, né? Então, em um capítulo, nós temos vários subitens. Por exemplo, nesse capítulo, que de uma forma genérica se chama De Volta, nós temos dificuldade no intercâmbio, temos ponderações necessárias, primeiras visitas, tentativa e aprendizado, etc. Vejamos quantos itens nós conseguiremos ver hoje desse capítulo 1. Óbvio que, pelo tamanho do capítulo, não conseguiríamos vê-lo todo, né? Mas também não temos pressa. É importante que a gente veja com calma e consiga aprender o máximo do que está sendo dito aqui, né? Então, vamos lá. Capítulo 1, De Volta. Há muitas semanas aguardo a permissão de escrever-lhes, relacionando o noticiário do velho companheiro já no outro mundo. Nós vimos na semana passada, né, que o irmão Jacó é pseudônimo, né, do espírita Frederico Figner, né? Frederico Figner, que foi um trabalhador espírita, inclusive foi diretor da Federação Espírita Brasileira, né? Então, ele diz aqui, há muitas semanas, aguardo a permissão de escrever-lhes, relacionando o noticiário do velho companheiro aqui no outro mundo, né? Então, o que acontece? O Frederico Figner, né, irmão Jacó, ele queria, né, trazer as notícias do plano espiritual. Eu acho que isso é muito natural, né? Muito natural quando nós que somos espíritas, né? Quando a gente desencarna, a vontade de trazer mensagens para os amigos que aqui ficam, contando, né, o que nós encontramos do outro lado da vida, né? E ele queria justamente contar o que ele havia encontrado, né, no outro mundo. Só que ele diz, estava aguardando permissão, claro, porque os espíritos que estão sendo atendidos, orientados nas colônias, nos postos de socorro e tudo mais, eles precisam obedecer a regras, não é? Precisam obedecer a ditames dos seus orientadores, instrutores espirituais. Então, não é assim de qualquer forma. Então, ele estava há muitas semanas aguardando a permissão de nos escrever, contando o que ele estava vivenciando, né? Maria Eduarda chegou aqui também. Boa tarde, Maria Eduarda. Que bom que você está aqui, né? Muito bem. E aí ele continua. Aliás, isto não é novidade para vocês nem para mim. Quando se me esvaía a resistência orgânica, formei o projeto de endereçar-lhes um correio de amigo, logo que a morte me arrebatasse. Então, ele está aqui dizendo que quando ele estava sentindo, né, que estava chegando ao fim a sua permanência aqui na matéria, ele organizou com os amigos, né, que ele iria mandar notícias, né, logo que ele chegasse do outro lado. O espiritismo fora para mim não só uma simples crença religiosa, tornara-se o clima constante em que minha alma respirava. Constituía elemento integrante de meu próprio ser. Veja como ele era um espírita bastante dedicado, né? Ele diz que o espiritismo não era para ele apenas uma fé religiosa, né? Mas era o clima constante em que a alma dele vivia, né? Ele diz que a minha alma respirava. E ele diz também que era um elemento integrante do próprio ser dele. Realmente, a doutrina estava muito forte, muito arraigada dentro desse nosso irmão. Daí o entusiasmo vibrante com que me entregava aos serviços da doutrinação e a certeza com que esperava o contentamento de fazer-me sentir
aos irmãos de ideal após a desencarnação. Então, observa, né, que ele era um trabalhador, ele amava muito a doutrina, ele gostava muito do espiritismo, vivia com aqueles sentimentos, né, e ele estava muito entusiasmado com a ideia, né, de falar sobre a sua experiência após a desencarnação. Então, ele diz, o entusiasmo vibrante com que me entregava aos serviços da doutrinação e a certeza com que esperava o contentamento de fazer-me sentir aos irmãos de ideal após a desencarnação. Ou seja, ele gostava muito do trabalho de doutrinação, imagino eu que fosse ele trabalhasse como dialogador, em sessões mediúnicas e tudo mais, e ele queria depois contar como era estar do outro lado, né, para os seus irmãos de ideal. Vamos agora ao primeiro subtítulo, né? Dificuldades no intercâmbio. Mas o serviço não é tão fácil quanto parece à primeira vista. Olha que interessante, né? A gente sempre, de repente, acha que por a gente ser espírita e tudo mais, que vamos ter uma certa facilidade na comunicação. E ele já está dizendo aqui, mas o serviço não é tão fácil quanto parece à primeira vista. Oi, Rosângela, tudo bom, querida? Boa tarde, querida. Boa tarde a todos. Boa tarde, que bom que você chegou, né? Gente, esse livro é muito interessante, muito interessante. E aí ele diz, mas o serviço não é tão fácil quanto parece à primeira vista. Podemos, certamente, visitar amigos e influenciá-los. Todavia, para isso, copiamos o esforço dos profissionais da telepatia. Olha só. Copiamos o esforço dos profissionais da telepatia. Emitimos o pensamento, gastando a potência mental em dose alta, e se a pessoa avisada se mostra sensível à maneira do rádio que se liga à emissora, então é possível transmitir-lhe ideias com relativa facilidade. Ou seja, se ele quisesse emitir as suas ideias, o seu pensamento para determinada pessoa, se comunicar com determinada pessoa, então ele faria pelo pensamento, tentaria atingir a mente desta pessoa. Mas, se essa pessoa não estivesse sintonizada com ele, não seria fácil. Ou seja, ele estava desencarnado, e a pessoa a quem ele estava transmitindo, tentando transmitir a mensagem, era um encarnado, e era necessário que esse encarnado fosse médium, ou seja, que tivesse essa capacidade de receber a influência dos espíritos. E nós sabemos também que os espíritos também precisam ter uma afinidade fluídica com aquele médium com o qual eles desejam se comunicar, para que a comunicação se dê de uma forma mais fácil, ok? Então, vamos lá. Ele está explicando aqui. Emitimos o pensamento gastando a potência mental, ou seja, a força da mente, em dose alta. E se a pessoa avisada, ou seja, a pessoa com quem ele quer se comunicar, se mostra sensível, tem sensibilidade mediúnica suficiente para captar a influência do espírito, se mostra sensível como se ela fosse um rádio que se liga à emissora, ou seja, as ondas, né? As ondas de rádio que são captadas e tudo mais, aquela antena, né? Então, é possível transmitir ideias com relativa facilidade. Por vezes, a deficiência do receptor, ou seja, algumas vezes a pessoa a quem ele quer transmitir a ideia não tem uma capacidade mediúnica, não tem concentração, não está sintonizado suficientemente para captar a ideia. Então, ele diz, por vezes, a deficiência do receptor, ou seja, do médium, aliada às múltiplas ondas que o cercam, impede a consumação de nossos propósitos. Ou seja, não é todo espírito que consegue se comunicar com todas as pessoas, né? É necessário haver uma sintonia fluídica, né? É necessário haver uma sintonia fluídica, é necessário haver uma certa conexão entre um e outro, ok? Nossa querida amiga Rosana Dias, aniversariante de hoje. Feliz aniversário, Rosana. Muitas felicidades para você. Está aqui conosco também, né?
Márcia Lírio. Boa tarde, Márcia, tudo bom? E nossa Eronides está nos fazendo um comentário. Vejamos. Essa parte relativa à dificuldade da comunicação é perfeita para o instrumento mediúnico aprender que mediunidade é coisa séria. É somente atentar bem a cada palavra desse código. Com certeza, Eunice, com certeza. Mediunidade é uma coisa muito séria, né? Muito, muito séria. Então, ele continua dizendo, né? Por vezes, a deficiência do receptor, aliada às múltiplas ondas que o cercam, impede a consumação de nossos propósitos. Ou seja, a deficiência do médium impede a comunicação do espírito. Se o instrumento de intercâmbio permanece absorto nas preocupações da luta comum, é difícil estabelecer a preponderância de nossos desejos. Ou seja, se o médium, né? Se o médium com quem ele pretende se comunicar, ou seja, se a pessoa com quem ele pretende se comunicar está totalmente absorta com outros interesses, obviamente que essa comunicação não vai acontecer. Ou vai ser muito difícil de acontecer, né? É por isso que nós sempre falamos nas sessões mediúnicas, né? Nas sessões específicas de psicografia. Porque não é fácil para os espíritos se comunicarem conosco se nós não estivermos num ambiente propício para aquilo, né? Temos primeiro as influências fluídicas, né? A sintonia fluídica que precisa existir entre o espírito e um médium, né? E precisamos ter as condições adequadas para que essa comunicação se dê. Então, vocês observem que quando o espírito, de repente, quer trazer uma mensagem de psicografia, assim como qualquer mensagem, precisamos de um local apropriado, silencioso, tranquilo, onde os médios se concentrem verdadeiramente para ficarem receptivos à mensagem dos espíritos. Então, é óbvio que uma mensagem, né, ou um ambiente, por exemplo, de uma reunião pública, onde você tem várias pessoas, né, onde você tem várias pessoas reunidas numa sala, você tem um palestrante falando, você tem diversos barulhos acontecendo, um médium psicografar nesse ambiente, é óbvio que não vai ser fácil. Alguns até conseguem, porém não é um ambiente adequado para que os espíritos se comuniquem. E é nossa obrigação, como espíritas, né, facilitar este intercâmbio mediúnico, oferecendo para os nossos irmãos desencarnados as melhores condições para que eles se manifestem, né? Porque nós não podemos nos esquecer que, para os espíritos desencarnados, a única forma de se comunicar, a única maneira que eles têm, né, de relatar às pessoas a sua situação no plano espiritual é através dos médiuns. E esse intercâmbio mediúnico é obrigação nossa de espíritas, deve ser proporcionado aos espíritos da melhor forma, através de reuniões específicas mediúnicas, onde os espíritos vão se comunicar pela psicofonia, onde você tem uma sessão específica para a psicografia, se for o caso, onde os espíritos irão se comunicar pela psicografia, né? Mas você tem que ter uma sessão específica para o trabalho mediúnico. Você não pode realizar um bom trabalho mediúnico em meio a uma sessão pública com uma série de pessoas, às vezes crianças chorando, um palestrante fazendo uma palestra. Não é ambiente, né? Não é ambiente. Então, se você quer fazer um trabalho de qualidade, você tem que oferecer ambiente adequado para que os espíritos possam se manifestar, não é? E essa é a nossa obrigação. E aí ele fala dessas dificuldades, né? Se o instrumento de intercâmbio permanece, ou seja, se o médium com quem ele quer se comunicar está absorto nas preocupações da luta comum, ou seja, está pensando em outras coisas, está distraído com outras coisas, é difícil estabelecer a preponderância de nossos desejos. A mente humana atrai ondas de força que variam de acordo com as emissões que lhe caracterizam as atividades. Então, nós vamos atrair ondas de força de acordo com as nossas atividades. No aparelho mediúnico, esse fenômeno é mais vivo, pela sensibilidade
que lhe marca as faculdades registradoras, o médium projeta energias em busca do nosso campo de ação e recebe-as de nossa esfera com intensidade indescritível. Olha que interessante essa frase, é muito importante e muito esclarecedora. Vou até sublinhá-la aqui no meu livro. Então, ele diz: pela sensibilidade, né? Estamos falando do médium, pela sensibilidade que lhe marca as faculdades registradoras, ou seja, que marca a faculdade mediúnica, quanto mais sensível for o médium, maior será, né? Maior serão essas faculdades, essa capacidade de registrar a impressão dos espíritos. Pela sensibilidade que lhe marca as faculdades registradoras, o médium projeta energias em busca do nosso campo de ação e recebe-as de nossa esfera com intensidade indescritível. Então, pensemos o seguinte: nós estamos numa reunião, não é? Especificamente voltada para receber mensagens de psicografia. Então, nós vamos fazer nossa prece, nós vamos nos colocar à disposição dos amigos espirituais e vamos meio que abrir toda a nossa percepção mediúnica para que os espíritos possam chegar até nós e nos transmitir as suas mensagens. É como se nós fôssemos uma esponja que estivesse exposta à influência dos espíritos voluntariamente, né? Nós estamos apenas focadas em estabelecer a conexão com os espíritos, nada mais. Maior silêncio, silêncio absoluto, e nós estamos ali prontos como uma antena a receber aquela comunicação. Então, ele diz, pela sensibilidade que lhe marca as faculdades registradoras, ou seja, a sua faculdade mediúnica, o médium projeta energias em busca do nosso campo de ação. Né? Quando o médium se dispõe a captar as mensagens do plano espiritual, ele abre os seus canais mediúnicos, né? E busca o espírito que estiver ali próximo que pudesse comunicar com ele. Né? Então, o médium projeta energias em busca do nosso campo de ação e recebe, né, de nossa esfera, com intensidade indescritível, as nossas manifestações. Né? A Verinha Parente está dizendo aqui, pena que a CEF não entenda dessa forma e não continuou com essa câmera para psicografias. Sim, é verdade. Aqui a Verinha está mencionando uma casa em que fazia esse trabalho que agora não faz mais, né? De reuniões específicas para psicografia. Calculem, pois, os obstáculos naturais que nos cerceiam as intenções. Então, ele está dizendo aqui, né? E a maioria das pessoas não tem esse conhecimento e não sabe dessa dificuldade que os espíritos enfrentam para se comunicar. Aí ele diz, calculem vocês os obstáculos naturais que nos cerceiam, que nos impedem as intenções. Se não há combinação fluídico-magnética entre o espírito comunicante e o recipiente humano, realizar-se-á nosso intento apenas em sentido parcial. Então, muitas vezes, você pode até conseguir algum tipo de comunicação dentro de um ambiente não adequado, barulhento, não específico para a comunicação, mas não será nem metade do que poderia ser. Né? Então, quando você tem um local específico para isso, silencioso, preparado, né? Todo voltado para o contato com os amigos espirituais, com certeza você vai ter um resultado muito melhor. É quase impossível impormos nossa individualidade completa. Quase impossível impormos a nossa individualidade completa num ambiente que não seja propício. Ainda mesmo em se tratando da materialização. O visitante do outro mundo depende das organizações que o acolhem. Exatamente. Mesmo materialização, né? Materialização, o espírito só vai conseguir fazer se o local onde ele pretende se materializar estiver
de acordo, for adequado para esse trabalho. Se o médium relaxa a obrigação de manter o equilíbrio fisiopsíquico, e se os companheiros que lhe integram o grupo de trabalho vivem estonteados, sem o entendimento preciso dos deveres que lhes competem, torna-se impraticável o aproveitamento dos recursos que se nos oferecem para o bem. Olha que coisa aqui importantíssima. Se o médium relaxa a obrigação de manter o equilíbrio fisiopsíquico, ou seja, manter um corpo são e uma mente sã. A mente sã não significa que você não tem nenhum distúrbio mental. Você pode ter uma mente sã, digamos assim, apenas fisicamente falando, mas os seus pensamentos serão pensamentos menos felizes. Você tem pensamento de inveja, de orgulho, de maledicência, pensamentos menos felizes a respeito de outras pessoas. Então, você não está mantendo um equilíbrio fisiopsíquico, né? Então, se o médium relaxa a obrigação de manter o equilíbrio fisiopsíquico, e se os companheiros que lhe integram o grupo de trabalho, ou seja, se a equipe mediúnica, né? E aí nós estamos falando de uma câmara mediúnica especificamente para receber comunicações, né? Então, é uma equipe específica para se comunicar com o plano espiritual. Se essa equipe não estiver sintonizada, já vai ser difícil. Agora, vocês imaginem uma psicografia, a dificuldade dos espíritos para mandar uma mensagem em meio a um tumulto de uma reunião cheia de pessoas falando de assuntos, pensando em coisas completamente diferentes daquela que o espírito quer transmitir. É complexo, né? Então, se o médium relaxa a obrigação de manter o equilíbrio fisiopsíquico, e se os companheiros que lhe integram o grupo de trabalho vivem estonteados, sem o entendimento, ou seja, se as pessoas que trabalham ali com ele, né, não têm um entendimento preciso dos deveres que eles têm que cumprir, por quê? Porque o grupo não estuda, porque o grupo não entende como ele deve se comportar, não entende que ele tem que estar sintonizado, que ele tem que estar harmonizado, que ele não pode, de repente, vir direto do trabalho cansado, isso e aquilo, e sentar rapidamente na mesa mediúnica, que ele não pode ter, de repente, comido demais ou bebido alguma bebida alcoólica para depois trabalhar mediunicamente, que ele não pode estar em desarmonia com quem quer que seja, né? Então, se as pessoas que trabalham mediunicamente não têm essa consciência, o trabalho não funciona, né? Então, ele diz, se o médium relaxa a obrigação de manter o equilíbrio fisiopsíquico e se os companheiros que lhe integram o grupo de trabalho vivem estonteados, sem o entendimento preciso dos deveres que lhes competem, torna-se impraticável o aproveitamento dos recursos que se nos oferecem para o bem. Ou seja, é impraticável que os médios, que as pessoas aproveitem devidamente aquilo que a espiritualidade tem a oferecer. Imagina quantas mensagens edificantes, quantas mensagens maravilhosas poderiam ser recebidas nas casas espíritas se os médios estivessem devidamente preparados para esse recebimento, para esse trabalho, e se as casas tivessem locais específicos, reuniões específicas para receber comunicações do plano espiritual, né? Então, é o seguinte, é muito fácil de nós termos um entendimento, não é? Você pode ter de repente, vários ingredientes para você fazer uma comida muito gostosa, mas você não tem um fogão adequado, né? Então, se você não tem um fogão adequado, você não vai conseguir fazer a comida, né? Então, é mais ou menos assim. Você tem tudo para fazer uma boa refeição, mas você não tem um fogão, né? Então, é assim mais ou menos, né? Dando um exemplo, fazendo uma analogia um pouco grosseira, mas é mais ou menos isso, né?
A espiritualidade tem tudo para nos oferecer um manancial de orientações, de mensagens e tudo mais. Porém, nós precisamos dar a eles também as condições adequadas para que o trabalho seja feito, né? Nossa velhinha está dizendo aqui, pura verdade, constatada sempre. Exatamente, querida, exatamente. Mas, infelizmente, muitas casas espíritas não têm essa visão, né? E eu sempre considero que a falta de visão que nós observamos em muitas casas espíritas é oriunda da falta de estudo da doutrina, né? Falta de estudo da doutrina. As pessoas normalmente não gostam de estudar, não se interessam em estudar, e quando estudam um pouquinho, já acreditam saber tudo, né? E aí é que está o problema, né? Nós temos que ter em mente aquela frase maravilhosa: só sei que nada sei, né? Quanto mais eu estudo, mais eu tenho consciência de que preciso estudar, né? André Luiz está aqui falando, boa tarde, vejamos aqui, boa tarde. Opa! Precisamos ser um bom instrumento, com certeza, mas com certeza absoluta, né, André? A Verinha também dando, com certeza, claro que sim, né? Precisamos ser um bom instrumento, né? E ele vem e continua. Venho recebendo agora, isso ele dizendo, o Espírito, venho recebendo agora preciosas lições quanto a isso, porque cheguei à leviandade de prometer a mim mesmo que prosseguiria, depois do sepulcro, a corresponder-me regularmente com os leitores de minhas páginas doutrinárias. Olha o que ele está falando aqui, olha. O nosso irmão aqui, o Frederico Figner, que está aqui assinando como irmão Jacó, ele diz que agora ele vem recebendo preciosas lições com relação a isso, a esta dificuldade. Porque ele diz que chegou a prometer a ele mesmo, de uma forma leviana, né, porque naturalmente ele não tinha uma noção precisa desta dificuldade, que ele iria prosseguir, depois de desencarnado, a corresponder-se regularmente com os leitores das suas páginas doutrinárias. Acredito eu que ele tivesse, talvez, tivesse uma página, talvez no Reformador, uma vez que ele era ligado à FEB, né? E que ele pretendesse transmitir essas mensagens. Só que não depende dele, né? Não depende unicamente dele, depende de um médium disciplinado, estudioso, não é? E sintonizado para receber as mensagens. Considerava a escrita e a incorporação mediúnicas ocorrências triviais do nosso aprendizado. Não é bem assim. Então, ele achava que escrever, psicografar e falar, né, através do que era coisa fácil, mole. No entanto, vim de reconhecer neste plano, ou seja, quando ele chegou do outro lado, então ele viu a realidade. Vim de reconhecer neste plano em que hoje me encontro a desatenção com que assinalamos semelhantes dádivas. A desatenção dos encarnados, né? A desatenção dos encarnados com relação a isso. Esses fatos amplamente multiplicados em nossos agrupamentos traduzem imenso trabalho dos espíritos protetores, com reduzida compreensão por parte dos que a eles assistem. Ou seja, aquilo que nós já falamos. A espiritualidade tem um trabalho enorme para nos trazer mensagens e orientações, né? E nós, encarnados, não damos o devido valor a esse esforço imenso da espiritualidade. Vamos reler esse trecho aqui do irmão Jacó. Ele diz que ele considerava a escrita, a psicografia e a incorporação mediúnica, né? Quando o espírito fala através do médium, que a gente chama de psicofonia, né? Considerava a escrita e a psicofonia, vamos dizer assim, ocorrências triviais. Era coisa banal do nosso aprendizado. No entanto, vim de reconhecer nesse plano, agora que ele está lá no plano espiritual,
vim de reconhecer neste plano em que hoje me encontro a desatenção com que assinalamos semelhantes dádivas. Ou seja, receber uma psicografia ou receber uma psicofonia é uma dádiva, mas os encarnados raramente veem dessa forma. Eles acham que é coisa trivial, coisa simples, que é fácil acontecer. Né? Esses fatos amplamente multiplicados em nossos agrupamentos traduzem, né? Esses fatos, que é quando acontecem, né? Traduzem um imenso trabalho dos espíritos protetores, com reduzida compreensão por parte do que a eles assistem. Ou seja, os médiuns mesmo não entendem, não compreendem, não sabem, não avaliam a enorme dificuldade do plano espiritual para fazer essas comunicações. Passei a observar o porquê de muitas promessas de amigos que se não realizaram. Então, aqui ele agora está entendendo por que, de repente, amigos que o precederam no retorno à pátria espiritual e que, como ele, diziam que iriam se comunicar, não fizeram. Porque não tinham condições. Não encontraram condições adequadas para se comunicar. Não encontraram casas espíritas suficientemente dedicadas a esse trabalho, nem médiuns preparados para tal. Ele diz: passei a observar o porquê de muitas promessas de amigos que se não realizaram. Companheiros diversos haviam partido antes de mim, exatamente o que eu falei, né? Companheiros diversos haviam partido antes de mim, convencidos de que poderiam voltar quando quisessem, trazendo informações da nova esfera. E, embora lhes aguardasse a palavra esclarecedora através de reuniões respeitáveis, a solução parecia adiada indefinidamente. Então, você veja que ele diz que esperava a comunicação dos amigos, mesmo em reuniões respeitáveis e tudo mais, mas que não acontecia. Não acontecia. O homem encarnado é tido em nossos círculos por arrendatário das possibilidades terrestres. De modo algum podemos absorver-lhe a autoridade e a direção da experiência física, tanto quanto não lhe será possível determinar na zona de trabalho que nos é próprio. Ou seja, ele está dizendo aqui, né, que o encarnado é tido, né, no plano espiritual como um arrendatário das possibilidades terrestres. Ele está cuidando ali, ele tem o controle daquelas possibilidades terrestres e eles não podem, né, absorver, retirar do encarnado a autoridade sobre o controle sobre essas faculdades e nem a direção da experiência física. Ou seja, isso é do encarnado. É por isso que nós dizemos o seguinte, que o médium educado, ele é quem comanda o seu corpo, é ele que permite ou não permite a manifestação dos espíritos. E aqui o irmão Jacó está confirmando justamente isso, né? De modo algum podemos absorver-lhe a autoridade e a direção da experiência física, tanto quanto não será possível ao encarnado determinar qualquer coisa com relação ao plano espiritual. Em vista disso, por mais que desejemos, somos obrigados a depender de vocês em nossas comunicações e interferências. E aqui ele reconhece, né? Que, por mais que o espírito deseje se comunicar, ele vai depender sempre do encarnado nas suas comunicações e interferências. Né? Agora vamos ver uma coisa aqui muito importante. Os amigos da vida superior necessitam da cooperação elevada para se manifestarem nas obras de amor e fé na mesma proporção em que as entidades votadas ao mal reclamam concurso de baixa espécie das criaturas perversas ou ignorantes no cenário carnal. Verifica-se a mesma disposição
em nossa zona de serviço. Vocês conseguirão isto ou aquilo em nosso ambiente, dependendo, porém, das entidades que puderem mobilizar. Olha que coisa importante que ele está falando aqui, né? Os amigos da vida superior, ou seja, os mentores, necessitam da cooperação elevada dos encarnados, né? Uma cooperação séria, pontual, não é? Para se manifestarem nas obras de amor e fé. Da mesma forma que entidades, espíritos voltados ao mal, precisam também estabelecer uma sintonia com criaturas perversas ou ignorantes aqui do plano carnal. Vocês vejam aí a questão da sintonia, da afinidade de interesse, para que os amigos espirituais possam nos transmitir boas mensagens, boas orientações, nós precisamos também estar preparados para isso. Gente, é a mesma coisa, olha só, não adianta colocar uma água limpa e cristalina em um copo sujo, não é? Então, para que os amigos espirituais possam nos trazer mensagens edificantes, nós, como receptores destas mensagens, precisamos estar preparados, bem sintonizados com eles, né? Ou seja, precisamos estar equilibrados, precisamos estar livres de maus pensamentos, de más tendências e tudo mais. Precisamos estar o mais purificados possível para poder captar com clareza, com assertiva, vamos dizer assim, de uma maneira correta, a mensagem trazida. E aí ele diz que, da mesma forma, espíritos menos felizes, eles conseguem se comunicar facilmente com aquelas pessoas descontroladas. Pessoas que já são naturalmente voltadas para o mal, pessoas que gostam de fazer fofoca, maledicência, briguinha, né? Pessoas que não se preocupam em ter uma vida mais regrada. Os espíritos menos felizes, que têm a mesma sintonia, o mesmo nível de interesse, têm facilidade de se comunicar com eles. E é por isso que, normalmente, quando a pessoa já é meio perturbada, ela fica cada vez mais, porque ela vai recebendo as influências desses espíritos menos felizes e vai ficando cada vez mais enredada, não é? Nessas atividades menos felizes, ok? Então, ele diz, verifica-se a mesma disposição na nossa zona de serviço, né? Você tem que ter sintonia entre um lado e outro. Vocês conseguirão isso ou aquilo, ou seja, os encarnados vão conseguir isso ou aquilo no nosso ambiente, no ambiente espiritual, dependendo das entidades que vocês puderem mobilizar. Então, o que é que nós falamos? Quem é o bom médium? É aquele que atrai a atenção dos bons espíritos. Este é o bom médium, né? Não é aquele que tem várias faculdades mediúnicas, mas aquele que atrai a simpatia dos bons espíritos. É isso que Kardec nos diz, não é? Então, se nós temos uma sintonia boa, elevada, e nós podemos atrair os bons espíritos, nós somos bons médios, né? Porque atrair influência de espíritos menos felizes, isso é fácil. Qualquer um pode atrair, né? Basta que não tenha uma sintonia elevada, que não tenha bons pensamentos, que não tenha boas atitudes. Facilmente vai se comunicar, vai atrair a influência de espíritos menos felizes. Mas para você atrair a influência de espíritos elevados, você tem que estar preparado para isso. Você tem que se purificar para isso. Não adianta querer receber água pura em um copo sujo. Não é? Exatamente isso. A Elaine está nos dizendo aqui, vejamos. E como nós também precisamos das mensagens edificantes e consoladoras dos bons espíritos. Com certeza. Com certeza. Na verdade, Elaine, eu penso que é maravilhoso, né? É maravilhoso nós termos a possibilidade de receber, né? De receber tantas orientações, tantas mensagens de bom ânimo, de consolo do plano espiritual. Nós não podemos nos esquecer que Deus, em sua infinita bondade, coloca ao nosso lado um anjo guardião, nosso guia espiritual, que está ali sempre para nos intuir, nos dar força e bom ânimo. Mas quantos de nós temos capacidade de absorver a mensagem que o amigo espiritual está tentando nos transmitir? Quantos de nós desenvolvemos a nossa sensibilidade mediúnica para conseguir absorver essas mensagens, essas orientações, essas mensagens de bom ânimo, que, no mínimo,
no mínimo, um amigo espiritual, que é o nosso anjo da guarda, né, o nosso guia espiritual, está tentando nos mandar. Sem contar outros espíritos simpáticos, né, espíritos afins, que podem estar ali nos intuindo, tentando nos transmitir tantas ideias, nos dando ideias, inclusive, para solucionar problemas, não é? Mas que nós, por não nos sintonizarmos com o alto, não conseguimos captar. Não podemos esquecer que é tudo sintonia. Nós não estamos sós. Teremos sempre companhia. Mas o nível das companhias, o tipo de companhia que nós vamos atrair para junto de nós depende das nossas atitudes e dos nossos pensamentos, né? E aí não é aquela história, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és, né? É o contrário, né? Diga-me quem és e eu te direi com quem você anda. Se você é uma pessoa do bem, você com certeza anda com bons espíritos. Agora, se você não é uma pessoa do bem, você com certeza anda cheio de espíritos menos felizes ao seu lado, né? Então, diga-me quem és, que eu te direi com quem andas, né? Exatamente. Então, vamos lá, continuando aqui mais um pedacinho, vamos falar agora das ponderações necessárias. Antes, vejamos o que a Maria de Fátima tem a nos dizer. Exato, Elaine. Orar e vigiar, estamos com bons pensamentos, nos sintoniza com os bons espíritos. Com certeza, exatamente isso. É muito, muito importante. Nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, não é? Não pensemos jamais que estamos sós. Não pensemos jamais que, como disse, né, Paulo, que nós não estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Estamos cercados de uma nuvem de testemunhas, né? Uma nuvem de testemunhas. E se queremos ser verdadeiramente bons médiuns, sejamos, em primeiro lugar, boas pessoas, né? Porque assim nós seremos bons médiuns. Por quê? Porque atrairemos a simpatia dos bons espíritos, né? Aí nós seremos verdadeiramente bons médiuns. Então, continuemos. Ponderações necessárias. Retomando a mim mesmo, após desvencilhar-me do corpo grosseiro, a preocupação de voltar ao reino dos amigos era o meu anseio de cada minuto. Ou seja, depois que ele passou aquela perturbação inicial da desencarnação, a maior preocupação dele era se comunicar com os amigos que haviam ficado na matéria. Habituara-me na existência última, fértil de trabalho intensamente vivido, a concretizar os menores desejos, em nos referindo à luta exterior. Então, ele está dizendo aqui que ele tinha o hábito, né, de tudo que ele queria, ele realizava com facilidade. Mas, quando ele chegou no plano espiritual, ele viu que não era bem assim, né? O homem prático que se mantém no corpo terrestre por mais de 50 anos acostuma-se a ser invariavelmente obedecido. Não podemos nos esquecer que o nosso irmão Jacó, quando encarnado, era um homem rico, com certa influência, poderoso, né? E, naturalmente, devido à sua posição social e capacidade financeira, ele estava acostumado a pedir e ser obedecido, né? Então, ele diz, o homem prático, ele chamou de prático, o homem prático que se mantém no corpo terrestre por mais de 50 anos acostuma-se a ser invariavelmente obedecido. Isso cria enormes prejuízos para ele por enclausurar-se instintivamente em roda viciosa de preconceitos nocivos que se lhe cristalizam vagarosamente na organização mental. Os melindres passam a torturar. A conveniência é interpretada por desrespeito, a prudência por ingratidão. Então, observa o que ele está dizendo aqui. Ele passou a vida inteira sendo obedecido, a vida inteira, de repente, nos seus desejos, sempre atendidos, sem ninguém questionar coisa alguma. Ele chega no plano espiritual e ele quer se comunicar conosco aqui na matéria, com os encarnados, e ele tem que esperar muito tempo para isso. E aí, olha o que ele diz aqui, que esse tipo de vida que ele teve, sempre sendo atendido, né, nos seus interesses e tudo mais, que, né, que meio que deixou ele mal habituado. Quando ele chegou lá, ficou um problema, né? E ele começou, né,
a criar umas certas noções, uns certos preconceitos, umas ideias preconcebidas com relação a determinadas coisas que não era nada daquilo que ele pensava. Então ele começa, os melindres, começou a sentir melindrado, os melindres passam a torturá-lo. A conveniência, ou seja, não é conveniente a você mandar uma mensagem agora, né? Aí os mentores dizem que não era conveniente, então a conveniência ele passa a interpretar como um desrespeito, né? A prudência, não é prudente você fazer isso agora. Ele passa a ver como uma ingratidão. Por quê? Porque ele acha que ele fez muito, foi um bom espírito, ele fez muitas coisas e tudo mais, e que agora, quando ele chega no plano espiritual, ele não está. Olha o que a gente vai percebendo. Ele não está sendo tratado como ele acha que deveria ser tratado, como ele acha que merecia ser tratado, né? Quase me considerei, olha isso, gente, quase me considerei ofendido quando os benfeitores espirituais me cortaram a probabilidade do retorno apressado. Ou seja, ele diz que ficou quase ofendido, né? Deve ter ficado ofendido. Quando ele quis voltar para dar uma comunicação, os amigos espirituais disseram não. Cortaram dele a possibilidade de se comunicar de imediato. Afinal, pensava de mim para comigo, o que pretendia não era de maneira nenhuma a admiração alheia, nem intencionava aproveitar o ensejo para a propaganda do meu nome. Interessava-me, sim, a prova da sobrevivência. Ele está dizendo, né, que ele não queria, né, que ele não queria aparecer, que ele não queria colocar em relevo o nome dele e tudo mais. Ele está apenas querendo provar que a vida continua. Ele queria apenas provar a sobrevivência do espírito. Para tanto, se me fosse possível, tocaria um clarim mais alto que uma sirene festiva. Amigos delicados, porém, fizeram-me saber que o ruído, no âmbito da espiritualidade, é tão prejudicial quanto o barulho intempestivo na via pública. E depois de ouvir longa série de ponderações, a me rearticularem os propósitos desordenados, entendi, graças a Deus, que minhas investidas se filiavam à pura ingenuidade. Ou seja, gente, um estudioso, um diretor da Federação Espírita Brasileira, um apaixonado pela doutrina espírita, e chegou no plano espiritual e constatou não saber nada. Né? Muitas das suas convicções provaram-se irreais. Né? E ele ainda se sentiu, de uma certa forma, ele diz aqui, né, meio que ofendido, quando ele quis logo dar a manifestação de que estava vivo, isso e aquilo, e não foi permitido. Não foi permitido. Então, é muito, muito interessante essas colocações aqui, né? Como ele vem colocando isso. E é muito interessante porque o que nós vemos, esse espírito, irmão Jacó, né? E agora até a gente, por essas palavras dele, nós até podemos entender porque ele não assinou o seu nome, Frederico Figner, e sim botou um pseudônimo, para justamente não realçar a personalidade, a figura de Frederico Figner, mas sim o espírito anônimo que estava ali trazendo as suas impressões. Né? Então, é muito interessante isso. E é muito interessante o estudo desse livro para alertar a muitos médiuns, né, muitos espíritas que consideram, né, consideram que estão, assim, digamos, como a gente diz na gíria, né, muito bem na fita, né, e que já estão fazendo muita coisa e que, quando chegar no plano espiritual, vão ser recebidos de tapete vermelho, isso e aquilo. Né? Muitos que não fazem 1/10 do que esse espírito fez quando encarnado e que acreditam que tenham direito a receber, ou que vão receber no plano espiritual, muito mais do que eles receberam, do que ele recebeu. Né? Então, esse livro é um grande alerta para todos nós espíritas, né? Todos nós espíritas.
Nós, como se diz por aí, não estamos com esta bola toda, não é? Não estamos com esta bola toda. Então, é muito, muito importante que nós estudemos esta obra e que nós meditemos em cada palavra que o nosso amigo espiritual aqui, nosso companheiro de lides espíritas de outras décadas, que a gente observe, medite sobre a experiência dele no plano espiritual. É muito importante. A Maria de Fátima está nos dizendo aqui, vejamos. E quantos de nós, equivocadamente, achamos que lá chegando conseguiríamos facilmente essa comunicação? Exatamente, é o que ele achava, né? Ele achava que era mole, ele achava que era fácil. Obviamente que ele viu que não é bem assim, né? Muito difícil, né? Elaine está dizendo, se ele teve essa constatação, imaginemos nós, com certeza, né? Com certeza. A Verinha, de verdade, é isso. A nossa bola é murcha, né, Verinha? É exatamente, né, gente? Então, é muito bom. Vocês observem como é rico o estudo. Como é rico o estudo. Quantos de nós, né, já estivemos com esse livro nas mãos? Quantos de nós, talvez até já tenhamos lido esse livro, mas não com esse cuidado, com esta análise profunda que nós estamos fazendo agora? Que maravilha, né? É por isso que o nosso programa se chama Aprendendo com os Clássicos, né? Porque a gente vai lendo esses clássicos da literatura espírita e vai aprendendo muita coisa, absorvendo muita, muita coisa com eles, né? Exatamente. Maria Eduarda está nos dizendo aqui, com certeza não estamos com esta bola toda, ainda temos muito que caminhar. Trabalhar a intolerância, o orgulho, a vaidade, tudo, mas com certeza. E estudar, Maria Eduarda, estudar muito, muito mesmo. Porque somente o estudo nos faz conhecer a verdade que liberta. Como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do que nós vimos aqui, que estejam conosco aqui na próxima segunda-feira para continuarmos o nosso estudo, né? Eu vi que tínhamos várias pessoas aqui online e tudo mais, mas eu só vi que tem só um like, né? Então, por favor, para ajudar a nossa web rádio a crescer, né? Para que o YouTube entenda que nosso conteúdo é um conteúdo bom, é um conteúdo relevante, por favor, deixem o like de vocês aí no nosso vídeo, compartilhem, façam bastante comentários, entendeu? Enviem esse estudo para outras pessoas. E não esqueçam de dar o seu like aí nos nossos vídeos, tá bom? Da Web Rádio, para que o YouTube compreenda que nós somos uma web rádio que tem conteúdo bom e relevante que merece ser levado a outras pessoas, tá bom? Não esqueçam de dar os seus likes, né? Então, vamos ver aqui os nossos últimos comentários aqui. Ângela Coutinho nos falando, vejamos, excelente esclarecimento, gratidão sempre, querida, eu que agradeço. André Luiz falando, já li esse livro, mas há uma grande diferença entre leitura e estudo, com certeza absoluta, né? Maria Eduarda, Kátia aqui falando, gratidão, amei, que bom, querida, que você gostou, ficamos felizes. Eronides nos colocando aqui. A questão é que, em ampla maioria, valorizamos o tamanho da obra estatisticamente, mas a ética de Deus é qualitativa. Com certeza absoluta, querida, absoluta, né? Maria Isabel Tis, gratidão, eu que agradeço, querida. Elaine Baiman, muito bom, pena que passa rápido, é verdade, né? Albertina falando, vamos dar o like, né? André falando, corrigindo. Sim. Sem problema, querida. Gratidão pelo estudo, boa noite, querida, boa noite a todos. Muito obrigada por terem estado aqui conosco. E, por favor, mais uma vez, Marcelinha, muito obrigada, querida. Silvia, eu que agradeço, querida. E, por favor, mais uma vez, nós pedimos, por favor, deixem o seu like nos nossos vídeos e compartilhem, ok? Obrigada, pessoal. Uma boa noite para todos. Até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.